Então vamos lá, vamos para o tema de agora, gente. O governo do Irã reprimiu com violência, está reprimindo com violência uma série de protestos que estão acontecendo pelo país, criticando o regime por causa da forte crise econômica que estão enfrentando por lá, com o aumento da inflação e uma piora relevante na qualidade de vida. Segundo a agência estatal iraniana, 6 pessoas já morreram e dezenas foram detidas ao longo das manifestações. E aí quem reage? Donald Trump, dizendo que vai intervir caso o governo do Irã mate manifestantes pacíficos. Vamos ver na reportagem de Américo Martins. O povo do Irã tem muitos motivos para reclamar do governo. A economia vai mal, o governo reprime a população com mão de ferro, não existe liberdade de expressão, as mulheres são discriminadas, inclusive pela legislação e pela forma como elas são obrigadas a se vestir em público. As manifestações, portanto, acontecem com alguma frequência nesse país, apesar de ser uma ditadura que tenta controlar completamente a população, inclusive com o uso de medidas violentas pela polícia e pelos órgãos de repressão. Essa nova manifestação que explodiu no finalzinho de 2025 e está ganhando corpo ao longo da semana é motivada por economia, pela sensação de que a vida está ficando cada vez mais difícil para as famílias no Irã. Só em 2025, o real iraniano perdeu metade do valor. Foi uma grande desvalorização que foi acontecendo muito em razão dessas crises que tomaram conta do país. A inflação terminou o ano com mais de 40%, 42,5%. Portanto, essa população tão sofrida começou a se rebelar agora por conta das condições econômicas. A vida está ficando cada vez mais dura. No final de semana anterior, o último final de semana de 2025, muitas manifestações começaram em Teherã, especialmente no Grande Bazar, que é a área comercial no centro da capital iraniana, onde a população foi protestar contra a desvalorização da sua moeda. Eles não conseguem mais comprar os mesmos alimentos, por exemplo, que compravam no início de 2025. Como de hábito, essas manifestações foram reprimidas pela polícia. Mas os iranianos são muito sofisticados também. Existe um controle da internet no país, mas eles sabem perfeitamente como usar VPNs e outros métodos para se comunicar. Então, a grande forma de comunicação dos iranianos são as redes sociais. Por elas, eles falam, eles se organizam e eles organizam muitas manifestações que são, inclusive, frequentes no país. Estas manifestações são as maiores no Irã desde 2022, quando uma jovem de apenas 22 anos foi morta pela polícia de costumes do Irã simplesmente porque ela não estava usando o véu que as iranianas são obrigadas a usar, cobrindo a cabeça da forma supostamente apropriada. Ela foi espancada até a morte. Usando esse sistema de redes sociais pela internet, os iranianos fizeram manifestações enormes no país inteiro. Dezenas de pessoas foram mortas, centenas foram presas e muitas acabaram, inclusive, sendo condenadas à morte. É por conta desse histórico de manifestações, de repressão, de mortes, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, resolveu se manifestar e fazer uma ameaça contra o regime iraniano. A pressão interna no Irã está crescendo, enquanto a pressão externa também pode levar o regime a ficar muito no corner. Karina, vamos começar aqui por essa novidade aqui, que foi a fala de Donald Trump. A gente sabe que tem muita coisa que ele fala da boca para fora e tal, mas ainda assim ele continua sendo o presidente da maior potência militar do mundo, num conflito aberto com o Irã desde o seu primeiro mandato. O que dá para a gente levar a sério dessa fala de Trump?
Bem, boa noite. Como você bem disse, né, Donald Trump não é da sua primeira vez que costuma proferir falas que elevam o tom e causam um turbilhão no cenário internacional. Então, essa foi mais uma fala que causou um pânico internacional de uma nova escalada de conflito no Oriente Médio. Vimos agora, há pouco tempo atrás, né, um conflito direto entre Israel e Irã, com participação, né, dos Estados Unidos, com anuência, né, com apoio dos Estados Unidos. Então, é claro, essa fala dele causa, né, uma tensão internacional de que possa haver uma nova escalada ali na região, uma vez que as questões ainda não foram resolvidas. E o próprio Donald Trump já tinha dito no ano passado que tem interesse na queda do regime do Ayatollah. Então, tem um interesse na mudança de regime, uma alteração do regime iraniano. Então, nada, né, mais favorável a ele que essas manifestações, né, levem a uma mudança de regime. Então, é claro que temos que ver isso com cautela, não quer dizer que de fato ele vá engajar em um conflito direto com o Irã, mas sim eleva as tensões. Então, numa região que já é, né, muito tensionada, e que qualquer fala, qualquer ação, que mesmo por menor que pareça, pode sim elevar, né, a um conflito em uma escala regional e com outros atores envolvidos para além do Irã e dos Estados Unidos. Professor, a queda do regime, esse é o grande interesse de Donald Trump, a gente sabe disso. Assim como ele quer a queda do regime de Nicolás Maduro, né? Mas, assim, querer, mesmo com tanto poder, não necessariamente é factível, tem muita nuance aí, inclusive com alianças internacionais. Mas é fato que o regime iraniano está abalado. Primeiro, com os conflitos de Israel, por ter sido atacado da forma que foi pelos Estados Unidos, naquela usina nuclear, com aquele avião supersônico, sei lá eu como é que chama aquela tecnologia lá, já nem lembro mais. Mas, de qualquer forma, o regime está abalado. Não à toa as pessoas estão indo às ruas, né? Não estariam se arriscando se não houvesse uma percepção de enfraquecimento. Qual o tamanho do risco desse enfraquecimento agora? É muito interessante a situação do Irã, porque revela a própria natureza da história e das relações internacionais. Em 1978, o regime do Shah Reza Pahlavi, ele vai cair em razão de uma condição social que vai se deteriorar em função de como que a bolha do petróleo explode e o Estado iraniano naquela época, monarquia, muito ligado ao Ocidente, aliado aos Estados Unidos, não consegue prover a sua população de bens essenciais para uma vida minimamente decente. E aí você tem o colapso do regime do Shah Reza Pahlavi. Então, o que nós temos hoje no Irã é algo muito sério. Sério por quê? Porque o que acontece com a iraniana Masha em 2022, que é sério também, que é uma questão ligada às mulheres, muitos protestos vão acontecer, mas o regime consegue segurar com muita violência. Só que dezembro de 2025, nós temos um outro cenário. A Guerra dos 12 Dias, em junho, nós temos lá o Irã consegue revelar que detém Israel, mas sai muito enfraquecido, deixa de ser uma força regional que consegue bancar, né, o Hezbollah no Líbano, bancar, né, os Houthis no Iêmen, a Síria acabou, mas o elemento essencial e verdadeiro é a deterioração econômica. Então, Adam Smith tem razão, a mão invisível age em cima dos iranianos, e eles sofrem pesadamente com questões de necessidade primeira para o seu dia a dia. O preço do pão, o preço do leite, o preço, né, de elementos básicos, porque o Irã tem muito petróleo, mas os embargos, principalmente desde 2018, impedem que ele possa vender, né, o petróleo, importar bens essenciais para o dia a dia dos iranianos, e isso faz com que a população se coloque contra ali o governo. E quando a gente fala dos comerciantes, né, da revolta do bazar,
não é só o bazar físico. Os comerciantes no Irã representam uma elite econômica muito importante, sempre muito alinhada à religião, são conservadores. Então, essa revolta começar com o bazar, com os comerciantes, revela que algo muito importante pode acontecer nos próximos dias. Então, a questão econômica, ela põe em risco o regime sabe disso, e por isso que ele ainda não impõe muita violência para segurar, porque sabe que se passar do limite, o que aconteceu em 78, 79 com Shah Reza Pahlavi, pode acontecer agora com Khamenei. Esse é o ponto, e é interessante porque a gente vem falando aqui, por exemplo, da vulnerabilidade de Donald Trump, né, que tem tudo a ver exatamente com a questão de custo de vida. Nas democracias, as manifestações acontecem de forma diferente. Agora, Karina, eu queria entender o que a gente pode esperar de reações, por exemplo, de Vladimir Putin, que é aliado do regime do Irã. A mesma coisa da China, quer dizer, a gente está assistindo a esse movimento replicado com aquilo que acontece na Venezuela, mas o Irã é mais importante para a China e para a Rússia do que a Venezuela. Com certeza, com certeza. O Irã é um ator central no Oriente Médio, né? É uma potência chamada potência média, podemos dizer assim, tanto do ponto de vista militar quanto do ponto de vista econômico, apesar sim, né, das sanções econômicas que prejudicam muito, né, esse potencial econômico do país, tanto regionalmente quanto internacionalmente, mas o Irã não é uma potência desprezível, é uma potência média importante que disputa cenário regionalmente com outras potências de mesmo calibre, como é o caso de Israel, como é o caso da Arábia Saudita. Então, né, nesse xadrez, podemos dizer assim, internacional das superpotências, então quando a gente fala dos Estados Unidos, da Rússia, da China, é muito importante essas alianças com essas potências médias regionais. Então é por isso que Estados Unidos se alia a Israel, se alia à Arábia Saudita, enquanto a China e a Rússia tentam se aproximar mais do Irã, não exclusivamente, né? Porque vimos uma aproximação da China também com a Arábia Saudita, né, mais recentemente, com o ingresso da Arábia Saudita no BRICS+. Mas sim, veremos que se Donald Trump, além dessa fala, né, que foi proferida hoje, fizer mais algumas falas ou ações mais incisivas a indicar que pode intervir no Irã, fazer alguma movimentação militar, fazer alguma indicação que pode, né, intervir militarmente no Irã, fazer algum ataque, né, possivelmente, pode ter um posicionamento mais duro de outras potências. Vejo isso mais proeminentemente da Rússia, que tem uma posição do ponto de vista, né, militar e do ponto de vista também político mais incisivo contra os Estados Unidos, do que a China, que atua de uma forma diferente no Oriente Médio. A China costura as alianças econômicas, então fez, por exemplo, reaproximando o Irã e a Arábia Saudita, né, para que elas entrassem no BRICS+, porque isso representava um interesse para a própria China comercialmente e também, né, econômico em parcerias tecnológicas, entre outras. Então, a China ela atua de uma forma diferente da Rússia, mas sim, tem interesses ali explícitos que uma guerra, né, uma intervenção americana colocariam em xeque esses interesses. Então, não é, né, auspicioso para a China uma nova guerra, um novo conflito ali na região. Então, essas duas potências podem se colocar frontalmente aos Estados Unidos, a uma intervenção mais dura e qualquer tipo de atuação mais, vamos dizer assim, direta contra o regime do Ayatollah. Dani, quanto você espera ou acredita que Trump leva isso para frente? Porque o tamanho é um risco tão grande, não só com relação à China e Rússia, mas especialmente para a região da aliança histórica com Israel. Quer dizer, o Trump já comprou risco suficiente ao atacar a usina nuclear. Ele compra mais? Eu vejo que a situação é muito favorável ao Trump, por uma questão conjuntural. Hoje, a Rússia ela pode muito menos do que há 3 anos atrás apoiar o Irã em razão da guerra na Ucrânia.
A guerra na Ucrânia impõe à Rússia um limite muito claro sobre a sua atuação na defesa do Irã. Então, hoje, os russos percebem que os Estados Unidos são uma peça fundamental na sua relação com a Ucrânia e, por isso, eles vão maneirar a defesa com relação ao Irã. O que a professora Karina disse, concordo plenamente. A China tem um modo de ação que é muito própria. Ela não vai se meter militarmente nisso, porque ela tem o problema em Taiwan, e ali o problema é também com os americanos. Então, hoje, o Irã tem um apoio muito menor do que antes. E o Donald Trump conhece bem dessa seara. Quem já leu o livro do Trump lá da década de 80 sabe como que ele faz negócio. Ele faz negócio falando grosso. Ele fala grosso e depois afina um pouco, para ver se consegue, a partir do grito, criar melhores condições de uma barganha favorável a ele. Então eu vejo o seguinte, ele não quer, assim, de maneira muito direta, uma mudança de regime agora, porque isso pode gerar um distúrbio na região que de certa forma, é um pouco imprevisível. Mas, por outro lado, ele quer criar as condições adequadas para um acordo nuclear muito mais favorável, algo que o Irã hoje não aceita. Então, talvez a pressão do Donald Trump em cima do Irã, com essas falas que ele impõe, é no sentido de criar vamos falar assim, um cenário em que os iranianos aceitem as condições colocadas por Estados Unidos e por Israel, para que ele possa assinar um novo acordo nuclear e, de fato, transformando o Irã em um ator muito menos importante para aquela região, abrindo caminho para o fortalecimento desse eixo conservador constituído por Israel, Arábia Saudita e Turquia, em detrimento ao Irã, à antiga Síria, que não existe mais, ao Líbano do Hezbollah, que não existe mais, e ao Iêmen dos Houthis, muito enfraquecido. O que a gente tem que prestar atenção, Karina, a partir de agora? Assim, quais são os elementos que vão ajudar a compor melhor esse cenário? Entender qual, por exemplo, como disse o Dani na sua primeira intervenção aqui, a força que ainda não foi utilizada no seu extremo no Irã, como foi lá em 2022, para reprimir os protestos contra a morte da jovem. Isso é um ponto, quer dizer, qual é a reação do governo iraniano às manifestações que não parecem que vão ceder? Sim, eu concordo também com essa análise. Eu acredito que o governo iraniano ele tem se contido. É claro que 6 pessoas já morreram, né? Então não parece uma contenção, mas é claro, pensando no poder de repressão do regime iraniano, esse número pode escalar muito mais. Então, sim, temos que ficar atentos a quanto, né, o regime vai buscar conter essas manifestações, como ele vai conter. Então, quais serão as ferramentas utilizadas para conter as manifestações e qual vai ser a resposta então regional e extra-regional, porque falamos muito dos Estados Unidos e do interesse, obviamente, de Donald Trump de mudar o regime, mas falamos pouco de Israel. E Netanyahu hoje tem um interesse muito grande também na mudança do regime. Vimos agora em 2025 a guerra de 12 dias, né? Então, uma escalada, um conflito direto, ainda inédito, entre Israel e Irã, iniciado por Israel, e que, a princípio, os Estados Unidos não apoiaram diretamente, depois apoiaram, fizeram também um ataque. Então, é possível que Netanyahu queira atuar diretamente, inclusive avançando essa possível mudança de regime e dando a sua contribuição nessa possível mudança de regime. Então, é também importante analisar esses atores regionais, como eles vão se posicionar, juntamente, é claro, com os posicionamentos dos atores extra-regionais, então, como já citamos, Estados Unidos, Rússia, China, como eles vão se posicionar, se colocar nesse cenário regional que vem se construindo. Dani, eu quero misturar um pouco aqui, olhando para Donald Trump, você traz essa visão interessante de que é favorável para ele essa situação, mas, ao mesmo tempo, ele está lidando com essa nova... a sua doutrina
para as Américas, para o Ocidente, colocando toda a sua atenção voltada para cá. Está obcecado em conseguir qualquer coisa, mesmo que seja para entregar a Ucrânia para Putin, para ter esse troféu, né, que para ele é um troféu, não importa se a Ucrânia vai para o beleléu. Como é que você enxerga Trump dividindo o seu poder de influência com todos esses conflitos? Quem sai perdendo nessa história? Thaís, a sua reflexão ela é muito importante porque diz respeito do ponto central que explica o comportamento do Donald Trump, né? Por quê? Porque a variável independente disso tudo se chama ordem mundial, hegemonia americana. Nós vimos nos últimos anos o crescimento chinês muito forte, nós vimos nos últimos 20 anos uma participação muito ativa dos chineses, uma diminuição da presença dos americanos no mundo, e o Donald Trump hoje ele percebe que se os Estados Unidos não agirem, essa força inercial do poder econômico chinês, ele pode chegar a tomar o espaço dos americanos. Então, quando a gente vê a América para os americanos aqui, não é? Quando a gente observa o Big Stick do Donald Trump na América do Sul, quando a gente observa a política dos Estados Unidos no Oriente Médio, em Taiwan, isso tudo diz respeito a como os americanos vão resistir ao crescimento chinês. A presença dos chineses como uma força que tenta tomar de assalto a hegemonia ou a liderança do mundo. Então, o comportamento dos americanos, e principalmente do presidente americano, ele diz respeito de um momento chave para a história daquele país. Um momento natural, porque todo o império perece, toda a ordem muda. Só que a grande potência, que hoje ainda são os Estados Unidos, ela vai se tornar agressiva não no auge do seu poder, que foi ali em 1990, em 2000, é quando o seu poder é colocado em xeque. Então, quando a gente observa a ação contra a Venezuela, vou comprar a Groenlândia, vou tomar de novo, né, o canal do Panamá, e ele, de fato, tem um papel importante no Oriente Médio, porque no Oriente Médio, a ordem hoje daquela região, ela foi muito transformada favoravelmente a Israel e aos Estados Unidos. Mas o que explica isso no todo é a tentativa dos Estados Unidos retomar a sua liderança do mundo. O que falta a gente compreender é qual vai ser o impacto disso, né, com as outras grandes potências, principalmente Rússia e China, e o impacto disso para dentro dos Estados Unidos. Como que fica o Make America Great Again se o princípio era deixe esse mundo para lá e vamos voltar a olhar para nós mesmos? A questão está como que a política doméstica americana vai responder a essa tentativa dos Estados Unidos de manter a sua liderança, a sua hegemonia desse mundo que está em franca transformação, sabe? Ah, exato. Não, e essa questão política interna dos Estados Unidos, certamente a eleição ao Congresso, que ainda vai acontecer só em novembro, mas até lá todos os elementos vão se desdobrando para montar o cenário que vai nos indicar se pode haver uma quebra da hegemonia, para usar o mesmo termo que você usou dos republicanos no Congresso Nacional, o que gera um outro estágio de imprevisibilidade dessas decisões todas.